NGT Entrevistas de hoje é para você que já fez a sua lista de realizações para 2014 e incluiu nela aí um bom emprego. Para falar sobre isso, eu converso hoje nos estúdios do NGT Entrevistas com Arthur Mota, diretor do grupo GSMD. Arthur, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Boa noite, Viviane, boa noite aos telespectadores da NGT, prazer é meu. Vamos ver no que a gente pode contribuir aí para um 2014 promissor para os telespectadores. Sem dúvida. Arthur, queria que você falasse um pouquinho sobre o grupo GSMD, para falar sobre a atuação dele e por que você pode aí dar boas sugestões aí para o trabalhador que está em busca aí de um bom emprego em 2014. Perfeito. O grupo GSMD é um grupo de consultoria. Nós trabalhamos muito forte com a parte varejista, produtos de consumo, marketing e distribuição. Hoje a gente está completando 25 anos com uma série de unidades de negócio que trabalham de treinamento e desenvolvimento, que é a minha área, a parte de consultoria, shopping centers, a gente tem a parte de real estate e outras frentes mais. A intenção aqui é justamente o nosso trabalho de treinamento e desenvolvimento permite que a gente esteja em vários clientes do varejo e acredito que com isso a gente tem uma série de informações de tendências nacionais e internacionais que a gente possa apresentar ao telespectador da NGT. Sem dúvida, Saber aí qual é o profissional que os empresários estão querendo hoje no Brasil e em todo o mundo. Antes disso, Arthur, queria que você fizesse um balanço aí do que foi o emprego hoje no Brasil, Porque muito desemprego, taxa de juros aí que a gente voltou a alcançar o dígito de 2 dígitos, muito alto. Agora saiu aí o índice do PIB, meio ponto percentual aí abaixo do que foi no segundo trimestre. Então aí um período de recessão aí difícil para o trabalhador? Um ano de 2013 muito complicado, Apesar de você ter alguns indicadores como o índice da taxa de desocupação, que você vê que está nos patamares mais baixos desde que começou a ser medido pelo IBGE, dentro dessa nova tecnologia, você vê um cenário bastante complexo. Os juros, como você falou, elevado, um PIB com uma retração, saiu recentemente, e aí o empresário fica com uma série de dúvidas e inseguranças com relação ao seu investimento. Em 2013, a gente ainda teve um consumo, de certa forma, interessante, muito financiado por políticas públicas. É normal você ver o governo segurando aumento de combustível e segurando aumentos de outros índices governamentais, preços que são controlados pelo governo, e outros preços que não são controlados pelo governo, como serviços, por exemplo, realmente vindo e apresentando uma inflação. Isso torna o mercado de trabalho muito complexo. O nível de novas oportunidades começa a ser reduzido, A abertura de novas vagas, o número de projetos das empresas começa a se reduzir com o passar do tempo. O empresário ele começa a ver uma certa insegurança e começa a ver, até baseado no que é chamado de custo Brasil, algumas deficiências logísticas, tributárias e outras que façam com que a sua margem fique apertada. E aí faz com que o empresário justamente repense na hora de abrir uma nova vaga, na hora de investir num novo projetos esses que têm retornos de 2, 3, 4 ou mais anos. Então é um momento complicado. Você tem um patamar, uma taxa de desocupação realmente em níveis muito baixos. Hoje você está falando aí em torno de 5,3, 5,5, talvez fechando o ano em alguma coisa em torno disso. Certo. E quem é o funcionário que agora ainda busca essa ocupação? Como ele deve se posicionar? Efetivamente, você deve estar encontrando agora no fim do ano uma elevação um pouco maior do número de vagas, baseado nesses empregos sazonais, que a gente chama. É uma boa oportunidade, a gente pode até explorar um pouco essa situação, mas em termos de novas vagas com duração maior ou com estabilidade maior, começamos a ter um sinal de alerta. Um sinal de alerta aí, preocupante aí. E o trabalhador, o que ele precisa fazer? Você que está sempre em contato aí com o empresário, quem é o empresário? Qual é o perfil de funcionário ideal aí que o empresário está precisando hoje? Muito interessante. Existe uma situação de que hoje você tem realmente um empresário buscando um trabalhador mais qualificado. Lá na Gouveia de Souza, um dos nossos objetivos principais, um dos nossos focos principais é justamente a capacitação desse colaborador. Para isso a gente entra na área de treinamento e desenvolvimento, fazendo uma série de visitas técnicas e capacitações que saiam de uma formação formal, padronizada.
né? Então, a recomendação que eu dou para o colaborador é justamente essa, né? Ele tem que entender qual é o seu momento de carreira, ele tem que entender qual é a posição que ele ocupa dentro da organização e quais são os objetivos dessa organização. Com base nisso, o colaborador aí sim deve buscar uma qualificação. Hoje, a palavra de ordem no mercado é produtividade, né? E a gente tem que olhar, o trabalhador tem que olhar a sua função, o desempenho das suas atividades com essa palavra produtividade. Quando ele se capacita, ele está justamente buscando o quê? Entregar maior produtividade, que nada mais é do que você entregar mais em menor tempo. Entregar mais com menos necessidade de recursos, com menor custo. Então, o trabalhador mais qualificado, ele tem essa possibilidade de ser mais produtivo para a empresa. O Brasil, ao contrário da década anterior, em que você tinha uma exportação de mão de obra, de executivos e mão de obra para o exterior, né? Os grandes empregadores eram os países exteriores desenvolvidos, né? Hoje o Brasil é um atrator de mão de obra, né? Então você vê profissionais de Espanha que está passando por um período sério, né? Principalmente países europeus, vindo para o Brasil, né? Quando você olha o número de vistos de trabalho emitido no Brasil, ele, apesar de ter uma certa estabilidade em relação ao ano anterior, você vê vistos sendo emitidos para profissionais de níveis executivos com posições de decisão. Então, as posições mais chaves de grandes organizações estão vindo muitos profissionais de fora do Brasil, né? Não significa que o profissional brasileiro não seja qualificado, ele é qualificado, mas como a gente falou inicialmente, existe uma redução na taxa de desemprego, então existe falta realmente de mão de obra e existe uma demanda, uma oferta muito elevada nesses países que estão lá fora, né? Países desenvolvidos que já enfrentaram situações de desenvolvimento como o Brasil pretende passar, né? É interessante que tem alguns casos de vários executivos que já tiveram na África do Sul no passado, presenciaram a época de Copa do Mundo e estão vindo trabalhar nas suas próprias organizações no Brasil, dado a questão da Copa do Mundo no ano que vem. Formação mesmo do nosso jovem para ingressar no mercado de trabalho é a formação técnica? Você falou tanto em qualificação. Um ponto fundamental, né? Hoje o Brasil ele ganha, ele passa a ser mais exposto internacionalmente, ele ganha evidência nesse cenário internacional. Então, o que eu diria para qualquer nível de funcionário é a questão realmente de idiomas. Hoje é uma prática e uma exigência em todas as organizações, tá? Vários níveis hierárquicos, não é só posição de diretoria, gerência, mas mesmo níveis operacionais exigem a questão do idioma. Então, isso é fato, né? Você deve realmente investir nisso. A mão de obra técnica é uma boa entrada no mercado de trabalho, né? Então, o fato é, existem várias capacitações que não são só técnicas e formais, que o trabalhador deve estar atento. Algumas são até mais efetivas do que as capacitações formais, né? Mas o trabalhador, ele se preocupa em ler sobre o seu mercado de trabalho, ele se preocupa em ler sobre sua área de atuação, ele assiste programas específicos destinados à sua capacitação e à sua formação. Então, são pontos que às vezes não exigem um investimento elevado, mas façam com que ele esteja atualizado, né, e que ele tenha potencial de discutir novos rumos, tanto na sua posição quanto na organização. Esse trabalhador capacitado, ele se torna um aliado da organização, um aliado da equipe, do seu chefe, né, garantindo de novo aquela questão da produtividade, da efetividade do seu trabalho. Sem dúvida, né? Aí buscar aí atualização sempre, né? Sempre, né? Recentemente, a gente teve uma série de discussões sobre e-learnings, né, que são as educações através de métodos eletrônicos, educações à distância, uma coisa que tem surgido muito no Brasil. Sem dúvida, muito. Isso é uma educação interessante, porque ela apresenta um patamar diferenciado em termos de custo. Você consegue, com custos reduzidos, atingir um público maior, em termos quantitativos, né, e que estejam dispersos, tanto fisicamente quanto temporalmente,
né, esses cursos de mídia eletrônica permitem que você faça nos momentos, nas horas em que você esteja disponível, né? Algumas universidades internacionais, inclusive, estão trabalhando com esse tipo de curso aqui no Brasil. No Brasil não, né? Eles abrem isso para o mundo inteiro e gratuitamente, né? Eles fornecem até certificados conforme nível de aprendizagem e trabalham isso gratuitamente. O que não dispensa, é importante, Viviane, a gente ressaltar, o que não dispensa as características da capacitação e do treinamento presencial. Tá? Uma série de coisas são adquiridas quando você faz um treinamento presencial. A troca, a experiência do intercâmbio, né? A linguagem não só formal do conteúdo, mas a linguagem corporal, visual, os exemplos, os cases, a possibilidade de você ter mais flexibilidade na condução desse curso, faz com que o curso presencial tenha uma importância extremamente relevante. E qual a importância aí das mídias sociais, das redes sociais aí, na busca por emprego, né? A gente tem vários sites aí, redes sociais mesmo, ligadas aí somente com profissionais. Funciona? Funciona. A gente vê que as redes sociais hoje têm um papel indiscutível na sociedade. Né? Sem dúvida. A gente viu aí as movimentações todas que aconteceram no meio do ano, né? A gente vê uma série de movimentações, aspectos econômicos, sociais, e está nas mídias sociais, você participar dessas mídias sociais é fundamental para qualquer profissional. Né? É interessante, porque a gente pode diferenciar entre mídias sociais, aquelas específicas relacionadas ao mercado de trabalho e aquelas relacionadas efetivamente à sociedade, né? Ao relacionamento pessoal e social. Que, na verdade, acaba contribuindo, né, também aí para o mercado de trabalho. Acaba contribuindo e também acaba prejudicando, Viviane. Isso é verdade, o lado bom e o lado ruim. Né? Você tem vários profissionais que usam isso de uma forma positiva, né? Então, através das redes sociais, as de relacionamento efetivamente, eles acabam construindo uma rede de relacionamento, famoso networking. Eles acabam trabalhando um networking muito forte, né? Em que faz com que eles criem vínculos cada vez mais próximos dos seus conhecidos e conseguem divulgar informações sobre o que eles têm produzido, onde eles têm estado, quais são as formações, cursos que eles têm participado e, com isso, quais são as competências que eles têm desenvolvido. Isso tudo propicia a ele o quê? Maior exposição e, por outro lado, maior possibilidade de ser lembrado num momento que surgiu uma posição para um colega seu. Por outro lado, você tem esses mesmos profissionais que colocam as situações que eles fazem do dia a dia, né? Que acabam divulgando o que ele comeu, a balada que ele foi à noite e a fantasia que ele foi no carnaval. Né? Então, são situações extremamente preocupantes. E que o empresário fica de olho. O empresário realmente aí, ele vasculha a rede social aí do trabalhador, do possível trabalhador da empresa dele? Vasculha, e é interessante porque aquilo é uma informação pública. Né? Então, não é necessário uma autorização formal para você vasculhar o que existe de conhecimento público. É a mesma coisa que a gente entrasse na internet e procurasse informações sobre o programa. Né? A gente poderia ter todas essas informações disponíveis. E a mesma coisa acontece com o colaborador. Né? Então, os empresários, alguns já trabalham com isso dentro de um processo formal, em todas as vagas da organização, outros não trabalham. É comum a gente até alertar alunos universitários com as questões que eles colocam, né? Como você mesmo falou, o que você bebe no churrasco, como é que você trabalha isso, né? A gente brinca que alguns adolescentes, jovens de hoje, quando se tornarem executivos, vão ter que mudar de nome ou de profissão, porque o que eles vão executar não bate com a imagem que eles firmaram na rede. Né? E a imagem que você tem divulgada é suficiente para fazer o seu papel, para você formar uma percepção sobre o valor da pessoa, sobre o desempenho dele. Bacana. Né? Só um detalhe interessante, existem casos já de candidatos a políticos, não no Brasil, no exterior, tá? Eu estou falando especificamente lá do Reino Unido, mas que um candidato a um cargo político, né, estava realmente liderando as posições, as pesquisas daquela eleição, quando foi divulgado uma foto não muito agradável, não muito adequada ao cargo.
e efetivamente ele perdeu as eleições. Eu gostaria de retornar à questão do papel das redes profissionais que você tinha me solicitado. Né? Hoje você tem uma série de redes importantes, a principal delas é o LinkedIn. É muito importante você estar com um perfil atualizado no LinkedIn e efetivamente você ali construir, né, a sua carteira profissional. Carteira profissional de relacionamento, carteira profissional dos trabalhos executados, da empresa que você passou. Colocar e manter aquilo atualizado. Né? É comum o profissional lembrar dessa rede social só quando perde do momento. Exatamente. Esse erro é muito grave porque as coisas não acontecem no momento que você quer. Né? Você tem que estar sempre construindo e plantando naquilo. Né? A Gouveia de Souza, ela preza justamente por você manter essa rede de relacionamento em que grande parte do conhecimento de tendências, informações no mercado, você tem, não por meios formais, mas justamente num almoço, numa troca de informações, num telefonema. Então, aí que você consegue perceber como é que está o movimento do mercado. Né? E essas redes sociais, elas realmente apresentam um papel muito importante. Já existem algumas empresas que fazem o seu processo seletivo prioritariamente por redes sociais. Né? Então, você não chega mais a contratar. Para a empresa, a rede social, o LinkedIn, por exemplo, é um meio de contratação muito econômico, muito barato. Mais barato, muitas vezes, do que se você fosse contratar um headhunter. Né? E mais abrangente do que, muitas vezes, se você fosse usar a rede de networking dos próprios colaboradores da organização. Sem dúvida. Arthur, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta já já. Ok. O NGT Entrevistas volta já já falando sobre o mercado de trabalho. Não saia daí.